Ralph Manzoni Júnior segue conosco, ele que vai participar do nosso próximo painel, que traz a seguinte pergunta: quem disse que o Brasil não é tech? Vamos debater essa questão com a moderação do Ralph Manzoni Júnior, cofundador do Neofeed, e os nossos convidados são Christian Gebara, presidente da Vivo. E Sérgio Chaia, CEO da operação brasileira da Único. Um bom painel a todos. Vamos então continuar a nossa conversa, agora sim com dois craques. De um lado a gente tem a Vivo, a maior empresa de telefonia do Brasil, que construiu toda a infraestrutura digital, na qual negócios como a Único, que é um unicórnio brasileiro, não existiria, nem o Neofeed existiria se nós não tivéssemos essa infraestrutura digital. Então, eu queria começar a conversa com vocês dois, com uma pergunta para ambos, remetendo ao tema do painel, assim, afinal, quem disse que o Brasil não é tech? Onde estão as nossas vantagens em tecnologia e onde estão as nossas desvantagens? Onde a gente se destaca no cenário global e onde a gente teria dificuldade? Bom, obrigado, Ralph. Prazer aqui estar com você nesse painel. Obrigado, Neofeed, pelo convite. Falar de digitalização no Brasil é um tema amplo, né? Ainda mais quando a gente vê, né, não só a Único, mas todas as novas tecnologias que estão surgindo, todas elas dependem, né, de infraestrutura, né? Infraestrutura num país continental como o nosso, né, que requer investir em várias, né, tecnologias, mas também em várias geografias, né, do país. Se a gente pensar como está tendo tanto acelerado a necessidade de infraestrutura, assim, a Vivo, a Telefônica, chegou no Brasil há 25 anos, com a telefonia fixa, né, com a privatização da telefonia fixa no estado de São Paulo. Telefonia fixa que demorou 50 anos para ter no mundo 50 milhões de usuários. Agora a gente enfrenta uma tecnologia, que é a inteligência artificial, o ChatGPT, que chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Então isso requer uma infraestrutura robusta que possa dar vazão, né, a esse uso cada vez mais acelerado do que nós construímos, que é a infraestrutura. A nossa infraestrutura no Brasil é uma infraestrutura muito boa, né? Existe com certeza crítica sobre a cobertura, mas a cobertura hoje no Brasil, se a gente considerar o 4G, por exemplo, é de 97% da população. Então 97% da população tem uma cobertura ao 4G. O 5G, a Vivo já chegou a 50% de cobertura da população com a tecnologia 5G. A fibra, né, que é a banda larga que você pode levar à sua casa ou levar ao seu escritório, a gente tem a maior rede de fibra do Brasil, que são quase 30 milhões de domicílios ou escritórios com a disponibilidade de fibra. O nosso problema não é só cobertura, com certeza a cobertura é importante e por isso a gente investe 9 bilhões de reais por ano, né? O painel anterior falou de apostar no Brasil, apostar no longo prazo. A Telefônica é uma empresa que aposta no Brasil, investiu em 25 anos mais de 500 bilhões de reais, entre compras de empresas, leilões e o investimento que foi de 9 bi ano passado, mas não é só cobertura. O segundo fator é o acesso, né, que as pessoas tenham dinheiro para comprar esse serviço, né, que é a tecnologia. Isso vai desde o dispositivo, né, o aparelho, o smartphone, ele é muito tributado. Então nós estamos falando que para uma pessoa disponibilizar um aparelho 5G hoje no Brasil, ela precisa de mínimo R$1.000. Então não é acessível para muita gente. Então a gente olhar a penetração, a gente cobre 50% da população, mas a penetração do smartphone num cliente pré-pago é de 15%, porque muita gente não tem o poder de comprar. Tem que pagar o serviço nosso é um dos mais baratos do mundo, só que ele tem mais de 30% de tributação. Então, um cliente que compra uma recarga de R$20, 30% ou mais, porque também temos alguns impostos setoriais, vai para pagamento de tributo. A média mundial é 11,5%. E o terceiro, o letramento digital. A gente fala muito do brasileiro, que é a 5ª população conectada no mundo, é verdade. Passa 9 horas em média ao dia conectado, também é verdade. Mas é em streaming e redes sociais. Nada contra o uso de redes sociais ou streaming, mas isso não é habilidade digital. A habilidade digital é aquela que traz um avanço na educação, um avanço na saúde, uma maior produtividade das empresas. E nisso nós estamos muito para trás. A escola brasileira, menos de 30% dos alunos têm disponibilidade de um computador na sala de aula, nos Estados Unidos é acima de 90%.
o prontuário eletrônico na Inglaterra, mais de 80% da população pode ir no sistema público e ter um prontuário eletrônico. No Brasil é muito baixo. Então, temos que ter infraestrutura, sim, e nós estamos construindo, e tem grandes empresas investindo no Brasil. Temos que ter acesso ao serviço e ao dispositivo, e temos que ter letramento. Então, nós temos que nos preparar, sim, e acho que falta muito para dar resposta a todas as novas tecnologias que estão surgindo, mas o Brasil não põe a nossa posição muito de trás de nenhum outro país. Tem muita cobertura, como eu falei, e a infraestrutura está aí, faltam alguns ajustes. Shaya, onde estamos bem e onde estamos mal? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Ralph. Parabéns, o Neofeed, por esse evento. Prazer estar aqui do lado do Christian. Desde a minha época de telecom, a Vivo já era uma referência e continua sendo. Acho que o Christian fez um super balanço macro da onde o Brasil está bom e aonde precisa melhorar. Vou falar de um lado que o Brasil está muito bem, que é tecnologia de combate à fraude. Até porque os fraudadores aqui no Brasil são muito bons. E, infelizmente, são muito melhores do que em outros países do mundo. E essa indústria de fraude no Brasil é muito complexa, muito desenvolvida, mas, logicamente, tem várias empresas e também a Único que se especializou em ajudar os nossos clientes a combaterem essas fraudes. Para vocês terem uma ideia, a Único só no ano passado evitou 70 bilhões de reais de fraude. Então, 70 bilhões de reais que não afetaram o P&L dos nossos clientes, mas 70 bilhões de reais de perrengues que foram evitados dos consumidores que não tiveram que contestar essa fraude e o tempo gasto nisso e todas as dores que uma fraude traz. Ô, Christian, a Vivo, além de fornecer a infraestrutura, não quer apenas fornecer a infraestrutura. Recentemente, ou há algum tempo, vocês já estão com uma estratégia de se beneficiar da própria infraestrutura que vocês estão criando. Então, a Vivo também está se transformando, ou quer se transformar, numa empresa de tecnologia. Vocês estão investindo, vocês têm o VivoPay, investiram na área de educação, área de saúde, área de energia, tem uma série de joint ventures que é para não ficar apenas como o fornecedor da tecnologia, que, como você mesmo disse, outras empresas se beneficiam dessa tecnologia. Por que vocês estão fazendo isso? É uma boa pergunta. Bom, no painel anterior, né, falou muito do líder, né, o papel do líder e a necessidade do líder sempre estar se inovando, né. Então, tenho aqui o privilégio de estar numa empresa que é líder, né, líder há muitos anos, é líder na tecnologia móvel, é líder na fibra, é líder no consumo, no cliente de corporativo. Então, a gente tem uma liderança, é líder regional em quase todos os estados do Brasil, a gente tem a liderança. E é um líder que tem na sua base, né, 114 milhões de acessos conectados. São 60 milhões de clientes, porque você como um cliente pode ter 2 acessos, mas tem 114 milhões, né, de dispositivos que por trás tem um ser humano conectado à nossa rede 24 horas por dia praticamente, né, porque hoje as pessoas estão conectadas quase todo momento. A gente é uma empresa que também é um varejista, né, temos 1.800 lojas, né, pelo Brasil inteiro. Temos um app, que é o App Vivo, que tem mais de 20 milhões de usuários únicos. Temos uma marca, que é uma das marcas mais valiosas do país, né? E é uma marca que tem uma elasticidade, que ela pode falar de várias coisas, porque ela fala de várias coisas, não só de mensagens do que a gente acredita como empresa, mas também de serviços diferentes. A gente tem o poder do dado, né, do Big Data, né, são clientes que estão conectados conosco, e a gente tem informação desses clientes, todas dentro da lei da privacidade, mas que ele gostaria de que a gente soubesse para poder ajudar ele na personalização de uma oferta. A gente tem a conta, né, para o pagamento, que muitas vezes agora o Brasil tem uma adesão maior de meio de pagamentos, né, com o mundo digital, mas muita gente não quer usar o crédito que tem no cartão, e a gente tem a conta que poderia, né, ajudar no pagamento e não usar o limite que ele pode ter no cartão de crédito. Todas essas variáveis, né, e no B2B, né, na parte de empresa, temos 5 mil vendedores que visitam presencialmente clientes. Todas as variáveis nos fazem enxergar o que a gente pode ser mais do que só uma empresa de telecomunicações. Acho que é um movimento de outros setores também. Todo mundo quer criar um ecossistema digital ao redor dos seus ativos, e os nossos ativos são diferenciados, e nós temos como propósito que a digitalização
aproxima as pessoas a um mundo melhor, a um mundo de novas oportunidades. E por que não fazer a digitalização, mas também ter parte também dessa aproximação? E o que é esse mundo melhor, né? Um país com tanta carência como o nosso, a gente acredita que não só através dos meios físicos, a gente poderá reduzir o gap de educação, o gap de saúde, o gap de inclusão financeira, o gap de entretenimento. Então, a digitalização, ela é inclusiva. Então, eu trago uma digitalização, eu levo a educação para aqueles que não teriam acesso. E nós fizemos aqui uma joint venture com a Ânima e lançamos um serviço que é um custo muito baixo, né, que pode sim ajudar as pessoas numa formação complementar ao ensino médio e ao ensino superior para essas novas profissões que estão surgindo. Compramos uma empresa de saúde, porque a saúde também pode chegar a mais pessoas através da digitalização. Então, a gente criou uma plataforma de saúde, temos mais de 300 mil clientes conectados nela, pagando para usar essa plataforma, que é o nosso serviço, o Vale Saúde Sempre. Entramos no mundo financeiro, como você destacou. Existe sim necessidade de crédito, como foi falado anteriormente aqui. A Vivo tem muita informação sobre esses clientes, então talvez possa dar crédito a um cliente que o banco não enxerga ou que o banco não tem acesso, e nós temos muita informação e podemos nos arriscar a dar crédito. Podemos dar seguro para esse cliente, vender um seguro, a penetração de seguro no Brasil é muito baixa. Então, assim por diante, a gente foi olhando outros setores ou verticais onde a Vivo poderia ter uma atuação sempre alavancando os grandes ativos que a gente tem como empresa. E no mundo de pessoa jurídica, a mesma coisa. Depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, as empresas perceberam que precisavam se digitalizar, né? Muitas empresas talvez não trabalhassem com notebook, muitas empresas não tinham a sua informação em cloud, muitas empresas não estavam preocupadas ainda com fraude, né? Com o mundo do e-commerce crescendo, né? E nós somos clientes da Único, a gente começou a crescer nessa preocupação, na preocupação da cibersegurança. Isso nos dá, para uma empresa que tem a digitalização, já tem uma relação com o CIO ou com o CTO na parte da conectividade, por que não também ser o consultor tecnológico desse cliente e vender outros serviços. Aí nós criamos algumas empresas em cyber, em cloud, em IoT, que ainda está para crescer, aproveitando também desse momento. Isso já representa quase 7% da nossa receita. Se eu juntar o que é o tema do B2C, representa mais 3%, são 10%, com crescimento de duplo dígito. Então, nosso crescimento também depende do crescimento desses serviços e, com certeza, fideliza a nossa receita de core, né? A nossa receita de telecomunicações. Então já mexe o ponteiro da Vivo. Não, mexe totalmente. Nós estamos feito investimentos, parcerias, né? Eu falei da Ânima, fizemos energia agora com a Auren, estamos fazendo algumas joint ventures, estamos investindo em algumas empresas, comprando empresas menores, em cloud, por exemplo. A gente comprou um grande integrador de cloud, que é integrador do Google, que é a IPNet, uma empresa no Rio de Janeiro, que inclusive vocês anunciaram, a gente acabou de fazer essa aquisição faz um mês atrás, uma empresa de um faturamento de mais de 200 milhões, pequeno perto do nosso faturamento, mas tudo isso contribui para um crescimento e para a criação desse ecossistema digital. Como foi falado antes, o foco no cliente é a base da nossa estratégia, né? Então, esse cliente, quanto mais serviços, quanto mais a vida tecnológica dele estiver com a Vivo, mais sucesso a gente vai ter na sustentabilidade do nosso negócio. Chaya, a Único é uma empresa de tecnologia puro sangue, ao contrário da Vivo, que tem a conectividade como core ainda, por mais que esteja diversificando. E vocês estão dando agora os primeiros passos de um processo de internacionalização. Então, eu queria entender qual que é o desafio para uma empresa brasileira se internacionalizar. Existe muito preconceito quando você chega e fala, eu sou uma empresa brasileira, das pessoas acreditarem que uma empresa brasileira é capaz de ter uma presença global? Olha, Ralf, a gente tem estudado muito esse processo para fazer essa internacionalização, aprendendo com empresas brasileiras que conseguiram fazer bem isso, aprenderam com empresas brasileiras que não conseguiram fazer bem isso. No caso da Único, acho que tem dois componentes importantes, como eu falei. Primeiro, os nossos produtos aqui são até muito mais robustos do que os nossos concorrentes fora do Brasil, porque o fraudador aqui é um fraudador muito qualificado, vamos dizer assim, para não dizer uma outra coisa. Realmente a indústria de fraudes no Brasil, ela é, assim, um exemplo, por R$35, a foto, o RG, o CPF do Ralf e o número da conta bancária está lá no Telegram. Então, você imagina quanto essa fraude está disseminada em diferentes canais. Então, fraudador aqui, muito experiente, muito relevante,
faz com que os nossos produtos tenham que ser ainda mais relevantes para evitar essas fraudes para os nossos clientes e beneficiar também os nossos consumidores, as pessoas em geral. Com isso, a gente viu que como a indústria de fraudes na Europa e em outros países não está desenvolvida como o Brasil, é uma oportunidade, então, da gente distribuir os nossos produtos em outros mercados. Mas a gente quer fazer isso através de, principalmente, algumas aquisições. A gente também anunciou 2 aquisições, uma empresa nos Emirados Árabes, especializada em prova de vida, porque hoje provar que você é você é uma coisa muito relevante, vai ser cada vez mais relevante daqui ao longo do tempo. E a segunda empresa é uma empresa no México, porque o México tem 5 vezes mais fraudes que o Brasil, ainda está num estágio anterior ao que o Brasil está, então a gente tem um monte de fraude, os dados ainda são pouco confiáveis, então tem uma jornada aí. Lógico que é uma jornada de internacionalização que tá se iniciando, mas a gente está procurando fazer uma boa lição de casa, principalmente para não cometer erros que são tão comuns nesse processo. Eu não podia deixar de falar do tema que é o tema da vez no setor de tecnologia: inteligência artificial. A gente vê todo mundo falando sobre esse tema, alguns investimentos bilionários feitos pelas Big Techs, mas também outras empresas sendo financiadas por Venture Capital, Private Equity para desenvolver tecnologia. Eu queria entender como você avalia a inteligência artificial, Christian. Que perspectiva você vê dessa onda e como a Vivo está usando a inteligência artificial? Para começar, né, essa é uma onda mundial e tem algumas dimensões que são necessárias para que ela funcione da maneira que a gente espera que vá funcionar, né? Primeiro falou aqui, né, de infraestrutura. A inteligência artificial requer infraestrutura e aqui a Vivo está se preparando, continuando investindo, né, tanto no 5G como na fibra, que são habilitadores de que a gente tenha realmente a possibilidade de ter inteligência artificial. Se soma aí, nesse caso, também a investimento em data center, que não é algo que nós estamos fazendo, mas outras empresas estão fazendo, e nesse poder computacional que requer, né, porque a inteligência artificial vai exigir das soluções, porque sem isso você não vai ter a solução. Então a primeira, que é levar o acesso, e o acesso de alta velocidade, para que isso seja possível, é o que nós fazemos, é o nosso primeiro investimento. Inclusive a inteligência artificial leva muito mais esse mundo que era talvez muito mais na cloud para o mundo terrestre, onde muitas das respostas tem que dar muito mais próximo do usuário para evitar um dos pontos que nos preocupa muito, dentro da nossa pauta ESG também, que a Vivo, né, foi considerada a empresa mais sustentável do Brasil, que a inteligência artificial consome muita energia para o processamento da informação e consome muita água para a refrigeração dos data centers. Então, tem que existir, sim, uma preocupação enorme. Qual é o impacto para um país como o nosso do uso, né, acelerado, ou de todos os outros países, do uso acelerado de inteligência artificial, que está sendo muito pouco falado aqui nesse momento. O segundo vetor, depois da infraestrutura, é o ambiente de negócio. Qual é o ambiente de negócio que permita que ela funcione? Nós temos muita experiência de outras empresas do grupo telefônico na Europa, mas aqui vai não só de como regular, e não regular de maneira exagerada para não inibir a inovação, mas proteger as empresas e proteger os usuários, né? Então, nossa propriedade do dado, que é minha, que é tua, e também todo o tema de ética, que está sendo tão debatido nesse momento, que é muito relevante, sim. A gente está acelerando muito mais rápido no desenvolvimento da inteligência artificial do que a política de como criar negócios sustentáveis e éticos dentro dos diversos países. E o Brasil é um que também tem que ter essa preocupação maior por isso. E o terceiro é o tema de educação que eu falei antes. Aqui tem 2 impactos, né, que é o letramento digital, como preparar essas pessoas que muitas vezes não têm capacidades mínimas de letramento digital para um mundo que ainda é muito mais sofisticado que a da inteligência artificial. Esse é um impacto primeiro que possa existir na capacitação das pessoas, porque demanda desses trabalhos vai existir. Por outro lado, com certeza existe perda de outros trabalhos. Mais do que trabalhos inteiros, são tarefas que hoje são executadas por pessoas, ou mesmo por nós, que vão ser substituídas por uma maneira muito mais rápida e eficiente, que vai trazer sim
produtividade para o país, para as empresas e para nós mesmos como indivíduos, mas tem que existir uma preparação para essa transição que já está ocorrendo. O uso não interno na Vivo, nós estamos usando com certeza. A gente já usava a inteligência artificial normal, não a generativa. A gente já investiu há muitos anos. Primeiro é você ter os dados, né, um Big Data potente, e depois você criar os modelos para uso. Né, o maior número de contatos que eu tenho hoje da empresa é através do WhatsApp, que é respondido pela inteligência artificial. Estamos falando de 24 milhões de contatos mensais que tem uma resposta através de uso da inteligência artificial. Agora vai ser melhor através da generativa, com todas as proteções, com todos os modelos desenvolvidos internamente para evitar qualquer viés ou qualquer uso indevido, né, de uma linguagem que no final representa a nossa própria empresa. O segundo uso é de copiloto. Nós temos muitos atendentes, temos mais de 12 mil pessoas atendendo no call center, temos mais de 6 mil pessoas trabalhando em lojas. Essas pessoas precisam de suporte e a inteligência artificial pode dar esse suporte. Dúvida de produto, dúvida de tramitação de um sistema. Então nós estamos implementando agora sim o copiloto, que dá uma ajuda, né, que inclusive a gente chamou de IA ajuda, né, que é a IA ajudando o nosso próprio colaborador. E fora outras 1000 iniciativas que estamos desenvolvendo, muito preocupado com o custo de tudo isso, o impacto ambiental de tudo isso, mas com certeza nos preparando para ser uma empresa que provê infraestrutura para que outros possam fazer, mas que internamente também a gente possa ter esse ganho de produtividade usando a inteligência artificial e personalizando muito mais o relacionamento com o cliente. Acho que é uma grande vantagem também que ela pode trazer. Chay, a Único já está trabalhando, já tem inteligência artificial nos seus produtos? Brutalmente. Combater essas fraudes, vai precisar de muita inteligência artificial? E inteligência artificial proprietária, né? Porque a gente trabalha com tecnologia proprietária, então a gente já tem os nossos motores de inteligência artificial proprietária. Eu penso assim, onde tem luz, né, atrai borboleta e mariposa. Então, assim, a inteligência artificial vai permitir que um robô opere da melhor forma possível um paciente, né, com os melhores procedimentos de todos os cirurgiões do mundo de uma determinada doença ou necessidade. Mas, por outro lado, também avança muito o lado sombra, que são as fraudes, os deepfakes, os acessos inadequados às informações das pessoas. No caso da Único, a gente usa motores próprios de inteligência artificial sobre 2 aspectos. Primeiro, para comprovar o seu template biométrico para autenticar que você é você mesmo. A gente tem motores de inteligência artificial que, em milésimos de segundos, pegam os movimentos do Ralph biometricamente e comprovam esses movimentos com todas as fotos que a gente tem na nossa base para checar se o Ralph é o Ralph mesmo. Isso dura 0,2 milésimos de segundo. Mas, logicamente, o machine learning tem que ser muito robusto para pegar esses pontos e rapidamente comprovar esses pontos com documentos ou fotos do Ralph na nossa base. O segundo lado, que é tão importante quanto o primeiro, uma dessas empresas, a Uzi, que a gente comprou, é uma máquina de gerar deepfakes internos para a gente, para alimentar o nosso machine learning, para que a gente possa, nesse processo, estar à frente do que os fraudadores estão criando. Então, a gente, se vem aí as fraudes e os deepfakes, a gente tem as nossas vacinas e vai antecipando isso. Então, tem vários robôs que vão criando esses deepfakes para alimentar o nosso machine learning e, consequentemente, proteger os nossos clientes e os nossos usuários sobre essas fraudes que tem. Então, são 2 grandes motores de inteligência artificial criados proprietariamente na Único e alimentados brutalmente todos os dias. A minha curiosidade é como você atrai talentos para uma empresa brasileira para fazer esse desenvolvimento. Você compete globalmente, você traz pessoas de fora, porque o desafio é ter esses talentos para construir isso. Olha, eu sempre penso que em tecnologia proprietária, no final, só 2 coisas importam: produtos e pessoas, e processos para potencializar a performance das pessoas. Então, essa capacidade de atrair as pessoas é muito relevante para quem, no caso da Único, trabalha, vende e, né,
vai querer aí conquistar o mundo através de tecnologia proprietária feita no Brasil. Eu acho que tem alguns fatores que atraem as pessoas. Primeiro, a qualidade do painel da Único e da solidez financeira. A Único, no último round, foi colocada como a segunda empresa de tecnologia mais valiosa do Brasil, só depois da TOTVS. Então, isso, logicamente, chama a atenção. Os talentos que a gente tem em tecnologia atraem novos talentos. A gente tem mais ou menos uns 700 engenheiros, talvez 70% deles venham do Google e de diversas partes do mundo, e estão espalhadas em diversas partes do mundo. E para quem é líder nessa tecnologia de comprovação da sua identidade real através de templates de biometria facial, que é o caso da Único, num setor que está crescendo brutalmente, seja por regulamentação, olha o que está acontecendo no mundo das bets, aí, que você vai ter que comprovar a sua biometria para acessar as bets, ou acesso a redes sociais, que já é uma realidade na Europa, de você comprovar a sua idade para que você possa acessar redes sociais. Então, é um setor que está crescendo bastante. E no caso, para esses engenheiros que trabalham com tecnologia proprietária, a gente sempre fala para eles: você quer ler a história ou quer ajudar a escrever a história? Então, para eles virem aqui com a Único, escrever essa história da evolução da autenticação da identidade no mundo é um desafio constante. E em tecnologia proprietária, assim, as coisas começam, os produtos vão de um lado, vão para o outro, vai para lá, vai para cá. Então, vivenciar essa quase que uma montanha-russa de emoções e de criações é muito interessante para eles. Então, se torna bastante atrativo, ainda bem, né? Porque no final, produtos, pessoas e processos. Ô, Christian, é improvável que o Brasil tenha o seu próprio ChatGPT. É um investimento colossal de dinheiro que precisa ser feito. Qual que é o papel que você acredita que o Brasil pode ter nessa onda da inteligência artificial? Mas o Brasil pode ter, sim, né, um poder computacional aqui, né, pode ter um grande computador também para desenvolver esses modelos aqui dentro. Eu acho que existe, sim, talentos de trabalhar sobre os modelos existentes e adaptar o que existe, co-personalizando ou desenvolvendo muito mais específico para as nossas necessidades do país, necessidades das próprias empresas. Então, e com certeza existe um papel muito importante. Eu acho que o que existe inteligência artificial ainda está por ser criado, né? E o Brasil é um país com a população que nós temos e as oportunidades de melhora de produtividade que a gente precisa, foi falado muito no painel anterior, a gente precisa trabalhar com uma produtividade muito maior do que nós temos agora. O Brasil tem sim a chance, é um país jovem, né, que não tem as habilidades digitais, mas tem uma propensão à digitalização que é muito alta, por isso que a gente tem elevado grau de adoção de novas tecnologias. Ajustando o que a gente conversou anteriormente, com certeza existe uma oportunidade para o Brasil capturar. Agora, essa transição tem que ser feita de uma maneira muito, muito bem cuidada e trabalhada, porque ela é rápida e ela é abrupta. Existe, sim, uma mudança radical do que nós entendemos como muitas tarefas que hoje são executadas pelos humanos. Então, um país com uma desigualdade como nós temos, se não for cuidado como é feito isso, essa desigualdade vai ser acelerada. Vai existir um mundo, hoje nós temos os mundos dos digitalizados e os não digitalizados. Vamos ter um mundo daqueles que sabem usar a inteligência artificial e aqueles que estão totalmente excluídos do mundo com a inteligência artificial. Então o Brasil tem sim a obrigação de ter um papel muito mais relevante, definir sim as normativas de como isso vai ser feito, não regular excessivamente para inibir a inovação, mas ter sim propriedade de muitos modelos que podem ser desenvolvidos. Nós temos um idioma que é nosso, né, e é o idioma quase só falado no Brasil, né, no tamanho de país que nós temos. Então temos sim características de poder fazer o uso da inteligência artificial diferenciado no Brasil. E temos grandes empresas de tecnologia ou de infraestrutura com altos investimentos no país, né? Então existe todo, eu acho que um entorno propício para que a gente possa fazer, e muitas pessoas, né, que poderemos se informar para ser os grandes profissionais desse mundo da inteligência artificial. Nós, por exemplo, para fazer um parênteses, o ensino médio, na reforma do ensino médio, através da nossa fundação, estamos trabalhando num currículo que complementa o ensino médio através de cientista de dados, porque a gente acredita, sim,
que muitos desses jovens podem terminar o ensino médio com uma capacitação para ser um cientista de dados, para lidar com Big Data, para ser um engenheiro de prompt. E o Brasil tem que, sim, embarcar nessa jornada e criar, sim, essas possibilidades de formação que permitam que esses jovens possam ser profissionais dessa nova era. Gostei do termo engenheiro de prompt, vai ser uma profissão do futuro. Temos um minutinho, menos de um minutinho, rapidinho, queria ouvir a opinião de vocês dois. Tem um tema que é caro ao setor de tecnologia, principalmente telecomunicações, de que aproximadamente 4 ou 5 empresas usam 80% da infraestrutura de telecom. Qual a sua opinião sobre isso? Deveriam ser taxadas? Não sei se é taxadas. Deveríamos ser compartilhar o investimento. O que a gente tem falado é que o nosso investimento é de 9 bi por ano. Foi o ano passado. Esse ano vai ser próximo a esse valor. Grande parte desse investimento é na construção de nova rede, mas a maior parte é no aumento da capacidade da rede já existente. Então, eu estou aqui, nesse momento, na Faria Lima, eu preciso estar incrementando a capacidade da rede, porque o cliente que migra do 4G para o 5G usa muito mais os dados. Isso é comprovado. Então, quando tem novas tecnologias, ele vai usar mais. Quando ele usar inteligência artificial, ele vai usar mais. Então, parte importante do meu investimento está no incremento da capacidade já existente. E eu tenho uma obrigação como empresa, um propósito como empresa, uma necessidade de país, de aumentar a cobertura onde ainda não temos cobertura suficiente. Eu não consigo fazer isso porque o mercado também me cobra uma rentabilidade maior do investimento colocado. Parte desse investimento em capacidade é para responder ao aumento de tráfego gerado por 6 ou 7 empresas de tecnologia. Porque o WhatsApp era de texto, os vídeos se transformou de vídeo, a qualidade do streaming de um melhora e eu tenho que ter a capacidade para isso. Então, o que nós pedimos é, primeiro, que os objetivos de redução ou de compressão de tráfego sejam de todos. E segundo, que o investimento para esse aumento, que é muito positivo, no uso das infraestruturas também seja compartilhado de alguma forma, poder público e privado, mas que o privado não esteja na mão só das empresas de telecomunicações. Chay, você já foi de telecom, hoje usa tecnologia. O que você pensa Então, sobre isso? felizmente, a Único não é uma dessas 4 ou 5 empresas ainda. Se for, vai até ser bom, mas hoje paga uma puta nota para uma dessas 4 ou 5 empresas como cliente delas para fazer com que, né, todas as nossas operações rodem. Então, quem sabe um dia, se a gente for uma dessas 4 ou 5, a gente vai estar nesse debate. Hoje a gente só gostaria que o custo de uma dessas 4 ou 5 para nós, né, que usamos bastante, fosse menor. Christian, Chay, muito obrigado aí pela conversa aqui no painel.